Bom dia, Max, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui pela FebNet, pela Feb TV, com o nosso programa Vamos Orar. Então, para iniciar, vamos nos recolher nos nossos pensamentos, sintonizar com a espiritualidade e fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, esteja conosco nesse dia que se inicia. Agradecemos por mais essa oportunidade de acordarmos e que possamos, na nossa seara, na nossa rotina, estarmos sintonizados contigo, para que não sejamos motivo de confusão e sim motivo de alegria, que possamos, Senhor, ter bons pensamentos em relação a nós e aos nossos irmãos, que possamos ter calma ao lidar com o outro, que possamos ter bondade a falar com as pessoas, que possamos, Senhor, ser uma expressão do Teu amor na terra, mesmo na nossa pequena seara, na nossa rotina, com os nossos familiares. Te pedimos em especial aos nossos irmãos nas zonas de guerra, nos hospitais se recuperando, por todos aqueles que nesse momento sintonizam nessa oração, ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Max, que vai conduzir os nossos pensamentos e a nossa reflexão. Bom dia, Kelma, bom dia, amigas e amigos que aqui se encontram conosco, sejam todas e todos muito bem-vindos. E hoje, como sempre, nós vamos fazer um estudo de uma página de uma obra do nosso querido Emmanuel. E esse estudo tem o propósito de nos convidar a refletir, e é o que faremos com a leitura que nos será oferecida pelo nosso amigo Francisco. O tema hoje, lembrando que nós não falamos, nós estamos estudando neste mês de novembro o livro Encontro Marcado, que foi escrito pelas mãos do Chico, nosso querido Chico, pelo Espírito Emmanuel. E nesse capítulo, que hoje se chama Assistência Particular, nós temos um subtítulo, um tema que se chama Serviço Pessoal de Beneficência, em que Emmanuel vai nos convidar a refletir sobre a nossa participação individual no processo da vida. E vamos lembrar, gente, antes de fazer a leitura, que a cada dia que nós acordamos, que nós reiniciamos uma nova jornada, é como se fosse uma página branca, que nós teremos que escrever um pouco da nossa história, que vai se arquivando nos arquétipos de nosso psiquismo, E as nossas relações com os outros serão pautadas pelo modo como nós nos orientarmos nessas relações. E Emmanuel hoje fará exatamente esse convite, porque nós temos um serviço pessoal que não é transferível, que só compete a cada um de nós. Então, vamos ver o que Emmanuel nos convida a fazer para esse dia nós preenchermos essa folha em branco com a melhor maneira possível de lidar com o outro. Serás uma coluna sólida para a sustentação do Instituto de Fraternidade a que pertenças. No entanto, terás também a tua obra de assistência particular. Não te limitarás, contudo, a desfazer os obstáculos de natureza estritamente material. Transportarás contigo os tesouros do coração, em disponibilidade constante, de tal maneira que os outros possam sacar de tua alma as cotas de amparo moral de que precisam para o desempenho das tarefas que a vida lhes assinar. Então veja que interessante, Vamos tirar os tesouros do nosso coração, disse Emmanuel. Ele está fazendo, obviamente, referência a Jesus quando diz que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Então, vejamos que como vamos nos portar diante uns dos outros definirá se nós estaremos cedendo de nós alguma parcela útil ao mundo que possa ser claramente utilizado por alguém que necessita, mesmo que temporariamente, um pouquinho, mesmo sem saber, inconsciente, da nossa participação na vida deles, de maneira que sejamos pessoas úteis, pessoas dóceis, pessoas com as quais eles serão beneficiados. Então, por exemplo, vamos ver dentro de casa, quando nós estamos no lar, nós estamos
envolvidos dentro de um grupo familiar e que nós sabemos que num planeta de expiações e provas como o nosso, nem sempre os lares são harmônicos todo o tempo. Nós temos ali irmãos que a vida nos compele a conviver e que muitas vezes são nossos irmãos de passadas experiências que de alguma forma nos afetamos de maneira não desejada. Pelo contrário, de maneira que nós os afetamos e eles têm intimamente talvez um tipo de cobrança a essa maneira como tratamos em determinada encarnação, como eles foram tratados por nós. Então, nesse momento em que nós estamos no lar, é normal que esse irmão, trazendo no íncito da sua alma essas querelas, ele às vezes se manifesta de maneira rude, de maneira áspera, enfim, ele se posicione de um modo que possa provocar em nós uma repulsa, uma tendência a querer revidar, a querer fazer o oposto do que nós deveríamos fazer. Então, o convite é ouvir com paciência, não deixar se envolver por aquela zona de contradições que vem dele, que tem razões de ser, que nós vamos compreender isso, não está vindo por acaso, e que nós precisamos, exatamente nessa hora, fazer o que habitualmente as pessoas não fazem. Ao invés de apagar o fogo, jogam mais combustível na discussão. Então, nessa hora, o silêncio é um grande amigo, um grande convidado a fazer parte de nossas movimentações diárias. É fácil? Quem já passou pela experiência sabe que não. Mas quem sabe dessas realidades do espírito, da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito, se considera apto a lutar contra a sua própria intimidade, de revidar e não revidar. Fazer o exercício da servidão, como se você estivesse levando desvantagem. Não é esse o ponto que, do ponto de vista espiritual, se considera. Na verdade, quando você rebaixa, diz Jesus, é lá em cima que nós nos elevamos. Então, essa é a hora, não compete a você revidar, não compete a você ser aquela pessoa que entra na onda daquele irmão que, porventura, está te cobrando, mesmo inconscientemente. E a cobrança é justa, nunca se esqueça disso. Isso é o ambiente mais propício para esses eventos acontecerem, porque é a base da sociedade, o lar. Mas, se nós não conseguimos fazer isso nem dentro do lar, como é que nós vamos fazer na vida, propriamente dita, quando estivermos na nossa oficina de trabalho, quando nós estivermos no nosso campo de ação, naquilo que se chama local de fazer fazer os nossos recursos para a vida, né? Um ambiente de trabalho. Então, se ali nós temos colegas, nós temos chefes, nós temos companheiros que são conosco, aqueles que transitam naquele mesmo trabalho, nós temos que ter, de novo, os mesmos procederes. Às vezes, a gente tem deveres a fazer e fica esperando que o outro fale para a gente fazer, quando nós deveríamos já de antemão, proativamente, fazer silenciosamente, sem objetivo nenhum de mostrar, mas fazer o nosso melhor nesse momento, né? Então, fazer isso de forma que a equipe na qual nós estejamos inseridos fique uma equipe equilibrada, harmônica, e que nós sejamos causa de harmonia e jamais causa de desarmonia, né? Passamos também para a vida dias, você está andando, transitando por um lugar, e você tem que pegar um transporte, às vezes, e você, às vezes, age como se você estivesse sozinho naquele transporte, não fala bom dia, não sorri, não expressa qualquer movimento de que as pessoas percebam em você alguém que é simpático, né? Então, nessa hora, a gente precisa também se expressar de maneira em que as pessoas notem a nossa presença, mas notem a nossa presença sempre no sentido bom da vida, né? Então, são várias situações, gente, que nós não vamos aqui trazer todas, essas foram algumas para exemplificar como podemos ser úteis nesse movimento diário da vida, né? Então, a gente precisa ser, nesse momento, aquela pessoa que provoque o bem. Seja onde for, tanto quanto possível, nós temos que fazer o bem, para que não fazendo o bem, advenha o mal, né? Muitas vezes o silêncio provoca o mal, se nós tínhamos que falar para o bem. Muitas vezes o silêncio provoca o bem, se nós não tínhamos que falar para poder fazer o mal. Então, compete a nós essas observâncias diárias. Se assim procedermos, estaremos fazendo aquilo que Emmanuel nos convidou, né? Que é exatamente o serviço pessoal da beneficência no campo particular. Então, minhas amigas, meus amigos,
O tempo urge e nós precisamos nos encaminhar para o final e faremos isso com uma prece, a prece que nos fortaleça para esse convite que hoje aqui foi estudado. Senhor Jesus, Mestre Divino, de tão alto desceu em nosso favor para nos orientar os passos. Nós te rogamos, Senhor, que nos auxilies colocar na nossa página diária o melhor de nós, espelhando o melhor de ti, Senhor, que viveu entre nós. Ajuda-nos a fazer com que o homem novo, a pessoa nova, nasça em nós e que possamos, pouco a pouco, suprimir aquela pessoa velha, reativa, e construir a pessoa nova, proativa, que faça o bem onde estiver. Fortaleça-nos, Senhor, para que nesse dia sejamos nós a expressão do amor onde estivermos. Que aqueles que conosco transitarem no mundo não nos vejam propriamente dito, Senhor, mas sintam a nossa presença pela expressão do amor que irradia de nós. E que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos chamar o nosso amigo Francisco para poder encerrarmos. Francisco, por favor. Bom dia, muita paz a todos. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Todos com Deus. Muita paz a todos. Muito obrigado.